Olá! Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as estereotipias e os comportamentos inadequados dentro do transtorno do espectro autista. Eu não sei se vocês repararam, mas no nome que a gente botou, no título, eu botei comportamentos inadequados entre aspas. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso. É muito comum se ver em profissionais da saúde falando sobre a retirada de comportamentos inadequados, e a gente vai entender um pouco disso nesse assunto de hoje, tá? Então, quando a gente fala do autismo, nós temos três critérios diagnósticos estabelecidos e avaliados pela neuropediatria ou pela psiquiatria infantil. Desses três critérios diagnósticos, nós temos alteração de linguagem, alteração de relacionamento social e comportamentos estereotipados. O que são esses comportamentos? A gente tem algumas maneiras diferentes de manifestação. Algumas mais visíveis, mais conhecidas na mídia, vocês têm visto hoje em dia na televisão, nas matérias, na internet, são alguns movimentos corporais. Por exemplo, a gente tem o flapping, que a criança faz assim com a mãozinha, ou com o braço, tem essa movimentação mais agitada do braço. A gente tem o andar na ponta dos pés, a gente tem movimento de pêndulo, que é ficar com o corpo para frente e para trás. Muitas vezes a criança tampando o ouvido, rangendo os dentes. Tá? São algumas movimentações corporais que são consideradas estereotipias. Outra possibilidade são comportamentos repetitivos, como, por exemplo, a criança, em vez de brincar com o carrinho de maneira funcional, brincar com o carrinho, passar ele pelo chão, pela pista, ela pega esse carrinho e fica ali rodando a rodinha e olhando pertinho dos olhos, rodando essa rodinha do carro. Ela pega qualquer outro objeto e começa a rodar esse objeto e fica vendo essa movimentação giratória. A criança pode, por exemplo, empilhar coisas, enfileirar coisas. É comum as famílias relatarem das crianças enfileirar os carrinhos, enfileirar giz de cera, enfileirar panelas, qualquer objeto dentro de casa, muitas vezes até categorizando, separando por cores, separando por tamanhos. E aí vem a fala de algumas pessoas dizendo que essas crianças são muito organizadas. Na verdade, elas estão ali categorizando, enfileirando e não dando a função adequada daquele objeto. Então, os comportamentos estereotipados podem ser entendidos como comportamentos sem a função esperada dada aquele movimento ou aquela ação, tá? E aí vem a ideia de retirar esses comportamentos, retirar o flapping, retirar o andar na pontinha dos pés, retirar esse enfileirar as coisas. Só que a gente precisa entender o que causa esses comportamentos, o que causa essas estereotipias, quando elas aparecem com maior intensidade, porque não é sempre, tá? Para a gente entender isso, a gente precisa também entender um pouco do transtorno do processamento sensorial. Não é o nosso tema agora, mas eu vou dar uma rápida resumida para você saber o que pesquisar para entender melhor o assunto, tá? A gente sabe que nós temos 5 sentidos principais, né? A gente tem a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. E esses canais sensoriais, eles nos trazem informações do mundo e nosso cérebro interpreta essas informações. No autismo é muito comum que esses canais sensoriais, eles funcionam de maneira diferente. Existe um transtorno do processamento das informações que chegam nesses canais sensoriais. Então a gente tem um processamento diferente das informações visuais, um processamento diferente das informações táteis, das informações auditivas, de todos os canais, além da propriocepção, do vestibular e da interocepção, tá? Se eu tenho esses canais sensoriais funcionando de uma forma diferente, eu preciso também de estratégias para regular essa informação. Então, algumas crianças, elas podem ter dificuldade com barulhos altos,
ou com barulhos graves, ou com barulhos agudos. E aí, quando, por exemplo, ela tapa o ouvido, nem sempre ela está tapando para não ouvir o barulho. Ela pode, por exemplo, estar tapando para abafar o barulho, para fazer ele ficar mais grave. E sendo mais grave, talvez ela consiga processar melhor, se concentrar melhor, entender melhor aquela informação, tá? Por exemplo, quando você vê uma criança ali rodando a rodinha do carro, rodando objetos, é comum que você também veja nesse momento ela ficando mais ansiosa e muitas vezes vem o flap. Então é comum o flapping estar associado a uma superestimulação visual, do canal visual. Então, se essa criança faz uma busca visual, ela fica procurando por coisas com luz, com movimento, normalmente movimento giratório, ela fica se autoestimulando e vem o flapping, vem uma ansiedade também, tá? Então, normalmente esses comportamentos, essas estereotipias, elas aparecem quando a criança está mais excitada, tanto num bom sentido quanto num sentido ruim. Se ela está irritada, se ela está confusa, se ela está sobrecarregada por um excesso de informação, ou se ela está muito feliz, muito animada, esses comportamentos se intensificam. O que a gente precisa fazer? Não é retirar esse comportamento. Eu preciso ajudar essa criança, esse adolescente ou esse adulto autista, a construir estratégias para lidar com essa sobrecarga, com essa excitação, de preferência de uma forma que não precise tanto dessa estereotipia, tá? Até porque muitas vezes a estereotipia, por vezes, ajuda ele a se regular, a diminuir essa excitação, por outras acaba sobrecarregando ainda mais, porque agita mais ainda esse corpo, tá? Então, por exemplo, eu tenho crianças que quando elas percebem que estão sobrecarregando visualmente, elas, por exemplo, viram o quebra-cabeça para baixo, então elas estão ali brincando de quebra-cabeça na escola, no consultório, em casa, e aí estão aquelas pecinhas coloridas para cima. Elas viram para poder ficar ao lado pardo, né, o verso do quebra-cabeça, e elas começam a montar o quebra-cabeça com menos informação visual. Tem outras crianças que quando elas começam a se sentir sobrecarregadas visualmente, elas correm para dentro do armário ou elas pegam um cesto de brinquedo, viram e entram nesse cesto de brinquedo, elas diminuem a quantidade de luz, diminuem a quantidade de cores, de informações visuais. Ficam ali 2, 5 minutinhos e quando elas mesmas se sentem mais tranquilas, elas saem desse cesto, desse armário e voltam a brincar. Eu tenho, por exemplo, uma amiga adulta também, que quando ela tá mais ansiosa, mais feliz, mais animada, ela costuma usar óculos escuro. Porque se ela tá, por exemplo, dando uma palestra, ela não vai se esconder dentro de um armário, dentro de um cesto, até porque ela já é adulta. Então, o simples fato dela botar um óculos escuro diminui esse excesso de informação visual, de luminosidade, e ela consegue se manter concentrada e tranquila durante a palestra dela, durante uma reunião de trabalho, seja o que for, tá? Então, a ideia da gente trabalhar essas estereotipias é entender de onde elas vêm, por que elas vêm. Se o cérebro dessa pessoa funciona de forma diferente, a gente não vai dar estratégias para ela as mesmas que as nossas, de quem não precisa dessas estereotipias, tá? Então não são comportamentos inadequados, são comportamentos adequados para aquela necessidade. Só que a gente pode trabalhar esses comportamentos de forma que fique mais confortável para a pessoa, não para mim que estou incomodada de ver ela balançando o braço. Não para mim que estou incomodada de ver ela tampando o ouvido. É ficar mais confortável para ela. O incômodo das pessoas não é o que importa pra gente. O que importa é o que fique mais confortável para essa criança, para esse adolescente ou para esse adulto, tá? Então isso é um pouquinho, um resuminho do que a gente tem para falar sobre estereotipias, do que a gente precisa pensar em relação a esses comportamentos estereotipados dentro do autismo, tá bom? Então, até mais.